5 passos para você ter fotos mais atraentes. Eu me chamo Brenda Sena, sou fotógrafa de turistas na cidade de Gramado e toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui no Instagram, no YouTube também, na Hora do Fotógrafo, onde a gente fala sobre assunto de fotografia, mudança de mente para você se tornar um fotógrafo melhor. Brenda, por que você trouxe esse tema hoje de como a gente conseguir ter fotos mais atraentes? Eu trouxe esse tema hoje porque atire a primeira pedra. Qual o fotógrafo que não passou pela síndrome da minha foto não tá boa, não sei o que fazer para ter fotos mais atraentes, não tô gostando do meu resultado? Gente, todo fotógrafo, iniciante ou não, tá? Até as pessoas que já estão há mais tempo, sempre passa por essa síndrome que eu falo, né? De sempre achar que não tá bom o suficiente, que o trabalho nunca tá bom o suficiente, que não vai agradar, que não vai vender. Isso é uma coisa interna dos fotógrafos de modo geral. Então, eu trouxe essas dicas para você melhorar, né, as suas fotos, ter fotos mais atraentes, para você parar com essa síndrome aí da sua foto não estar boa. E o que acontece pro fotógrafo ter esse sentimento de que tudo não tá bom é 3 coisas que eu coloquei aqui: insegurança, o medo e a falta de prática. São 3 coisinhas que fazem você, fotógrafo, passar por isso, de achar que as suas fotos não estão boas. Mas hoje você vai sair daqui desse conteúdo com 5 dicas aí para você melhorar as suas fotos. Brenda, o que é uma foto atraente? Uma foto atraente é aquela que desperta o desejo e a atenção da pessoa, do seu futuro cliente. Uma foto atraente, ela tem elementos que vão fazer ela se destacar no meio de muitas outros fotógrafos, muitas outras fotos, no caso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer ir para um restaurante. Hoje deu vontade de ir numa churrascaria com a minha família. Eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço é ir pro Instagram, né? Procurar restaurantes aqui na minha cidade, alguma churrascaria que me agrade. E aí eu vou olhar o quê? 2 restaurantes. Olhei um, olhei outro. E aí, quando você tá olhando, quando você entra pra olhar as fotos, né? Você vai ver uma foto normal de um prato de um churrasco ou da carne em si. E uma outra foto mais atraente. O que difere uma da outra? Que uma vai encher os teus olhos e a outra não. A forma mais fácil de eu te dizer sobre isso. Uma vai encher os olhos do consumidor e a outra não. A foto atraente, ela tem um poder tão grande que pode levar o cliente, né, a pessoa, à compra. Então, se eu tô olhando um Instagram de rodízio de churrasco e eu olho uma foto atraente, vai despertar um desejo em mim, consumidor, ao ponto de fazer eu ir até o restaurante comprar. Então, o poder da foto atraente, ela é enorme. Pode fazer o seu cliente aí comprar. Qual a diferença entre a foto atraente e uma foto normal? Como eu já falei agora há pouco, a atraente, ela tem elementos, né, que vai despertar o desejo no consumidor final. Já a foto normal, ela não tem elementos que faz ser algo atrativo, algo diferente. É algo que todo mundo vê. Um exemplo dentro da fotografia, o fotógrafo comum. Aquele fotógrafo comum é aquele que vai para o caminho que todo fotógrafo vai. Então, se está tendo uma moda de edição no mercado fotográfico, ele vai para aquela moda. Então, ele vai se encaixar naquele padrão. Então, ele vai se tornar um fotógrafo comum e vai ter fotos normais, não vai ter fotos atraentes. Então, aquele fotógrafo que entra no mercado da fotografia e segue pelo mesmo padrão, ele não vai ter um diferencial. Então, ele vai ser o mesmo do mesmo. E aí, vamos supor que o seu cliente, ele queira contratar um ensaio fotográfico de gestante na sua cidade. E aí você é um fotógrafo de gestante. Só que você é um fotógrafo comum dentro do mercado, porque você meio que copia tudo que os outros fotógrafos estão fazendo. Então, quando ele vai procurar algo para alguém, né, para ele contratar, ele vai olhar as fotos, né, claro. E aí, quando ele vai rolar o feed, ele vai olhar a mesma foto, são fotógrafos diferentes, mas com o mesmo estilo fotográfico, com a mesma roupa, com o mesmo cenário, tudo igual. E aí, durante esse percurso, ele olha uma foto que é diferente daquele padrão que ele tá olhando, o que vai acontecer? Me responda aí, o que você acha que vai acontecer? É claro que os olhos desse cliente vai ser atraído para aquela foto que é diferente.
Gente, ninguém quer tá no mesmo, quer fazer o mesmo. Eu, por exemplo, se fosse fazer um ensaio de gestante meu, eu ia querer ter uma coisa especial, né? Um fotógrafo especial para registrar aquele momento, algo que eu me identifique. Então, se eu vou olhar para os fotógrafos e vejo tudo do mesmo, o que o cliente vai fazer? O que você acha que o cliente vai fazer? Ele vai pelo preço. Porque se você, fotógrafo, cobra R$ 500 em um ensaio fotográfico e aquele mesmo fotógrafo que tem o mesmo resultado que o seu cobra 250, o que vai acontecer? Ele vai pelo preço, porque ele não está conseguindo distinguir o porquê você cobra R$ 500 e o porquê aquele fotógrafo que tem o mesmo resultado que você cobra 250. E aí vai entrar numa balança de preço, ele vai pelo preço mais barato. Então tem um poder enorme entre o fotógrafo que sabe fazer fotos atraentes e o fotógrafo normal que não foge, né, do padrão, que fica sempre no mesmo. Então, hoje em dia, os fotógrafos, eles têm parado de buscar a sua identidade própria para seguir o que o mercado está fazendo. Isso é um grande erro que todo mundo comete, de tentar ir para o mesmo padrão, pelo mesmo caminho, por achar que aquele caminho vai ser mais fácil. Por exemplo, aquele fotógrafo que vende muito e você está iniciando, você vai se espelhar nele. E aí ele faz um certo padrão. E aí você acha que copiando aquele padrão, você também vai ser contratado, você também vai ter muitos ensaios, você também vai ter uma agenda cheia. Só que muito pelo contrário, você está sendo uma cópia barata daquele concorrente. Então, em vez de você, fotógrafo, ficar buscando o que o fulano está fazendo, qual a edição que o fulano está fazendo, você pode ir em busca da sua identidade, da sua autoria. E isso vai fazer você destacar no meio de tantos outros fotógrafos. Eu vejo muita gente falando assim, Breno, o mercado está saturado. Breno, minha cidade é pequena, tem muitos fotógrafos concorrentes. Mas eu quero te dizer que se você tem uma identidade própria, se você procura imprimir na sua fotografia o que você é, porque a fotografia é a extensão de quem nós somos. Se você imprimir isso na sua fotografia, você vai se destacar, porque as pessoas não são iguais. Todo mundo é diferente. Então, todo mundo pode iniciar, pode entrar no mercado, mas todo mundo tem uma visão diferente, tem um estilo diferente, tem gostos diferentes. Então, não procure copiar o seu concorrente. Para você se destacar, ter fotos mais atraentes, imprima a sua identidade na fotografia. E, Brenda, como que eu posso fazer isso? Eu quero te dizer que isso é uma construção. Eu também sofri muito com relação à identidade, porque na minha cabeça, identidade fotográfica se diz respeito a apenas edição, né? Na época eu pensava assim, se eu tivesse uma edição diferente, uma edição iguais em todas as minhas fotos, padrão, eu ia ter a minha identidade imprimida. Só que não era só isso, era muito mais coisas além disso. E aí eu parei, tá? Tô dando meu exemplo, porque eu parei de ficar bitolada naquela de, meu Deus, eu preciso ter uma edição padrão que nem todos os meus concorrentes têm, porque senão eu não vou me destacar no mercado fotográfico, as pessoas não vão querer me contratar. Quando eu desencanei disso, as coisas começaram a fluir. Foi aí que eu comecei a encontrar a minha identidade. Porque eu percebi que eu não precisava ter uma foto padrão, cores padrão, né, na minha fotografia. E eu poderia ir para o outro lado, por exemplo, pela comunicação, pela direção fotográfica. Eu comecei a me especializar em outras áreas que os fotógrafos não faziam. E assim eu comecei a me destacar. E assim a minha identidade, a minha personalidade foi entrando na minha fotografia. Eu fui conseguindo imprimir aquilo que eu gostava na minha fotografia. Então, se você está iniciando, você está sofrendo, achando que você não tem uma identidade, que você precisa ter uma edição X para você se destacar, eu peço que você pare um pouco. Comece fazendo o que você já está fazendo. Foque nos seus resultados, que as coisas vão acontecendo. A gente sofre muito, eu te entendo, porque eu também passei por isso. Eu sofri muito, ao ponto de eu achar que não valia a pena continuar na fotografia, porque eu não tinha aquelas cores que aquele meu concorrente tinha, eu não tinha aquele jeito de fotografar que ele tinha. Só que você precisa parar de se comparar com as pessoas.
comparar com outros fotógrafos e começar a olhar para você, para poder você começar a imprimir a sua identidade nas suas fotos. E eu quero te dizer que isso é um processo, não vai acontecer de uma hora para outra, só que você não pode parar no meio do caminho. É só permanecer, que o tempo vai estar te mostrando qual é a sua identidade, quais são as suas características fortes, o que vai fazer o cliente ali contratar você em vez de contratar o outro fotógrafo. Vou dar um exemplo de fotos atraentes, né, e fotos normais. Vamos supor que você esteja na rua e passe um monte de HB20. Passou 10 HB20. E aí, no meio desses 10, apareceu uma Porsche. O que os teus olhos vão brilhar mais? Para os 10 HB20 ou para a Porsche? Com certeza para o carro, né? Que é diferente. Assim é os clientes. Entre 10 fotógrafos iguais, aquele que se destaca, aquele que tem foto atraente, é aquele que vai fazer o cliente brilhar os olhos. Então, não queira ser uma cópia aí do mercado. Procure externalizar quem você é dentro da sua fotografia. Um detalhe, é mais fácil você ir pelo caminho da cópia, né? É mais fácil você ir pelo caminho padrão que todo mundo está indo. É muito mais difícil você sair da rota. Mas se você entender que sair da rota é algo extraordinário, você vai ver que você vai alavancar muito mais na frente. É um processo mais demorado, mas que vai valer muito, muito a pena. Brenda, por que ter fotos atraentes é importante? Como eu acabei de falar, é mais importante, é mais fácil você chamar a atenção dos seus possíveis clientes quando você tem fotos mais atraentes, quando você foge do padrão, quando você foge do mesmo. Então, é mais fácil de você ser lembrado pelo seu cliente porque você tem fotos mais atraentes do que ser lembrado como um fotógrafo que faz o mesmo do mesmo. Quando você imprimir a sua identidade, as coisas vão começar a fluir. Brenda, você está falando de identidade, de buscar imprimir o quem nós somos, que é difícil, que não é tão fácil. Mas como que eu posso dar o pontapé inicial para fazer isso acontecer? O pontapé inicial para você fazer isso acontecer é você internalizar de que você tem várias possibilidades, né, de entrar no mercado sem precisar copiar as pessoas. Saia da rota, fuja da rota mais fácil, vá para a rota que é um pouco mais difícil, mas que vai valer mais a pena para você. Qual o maior benefício em melhorar as fotos, as suas fotos? Qual o maior benefício que você vai ter? O maior benefício é a capacidade de impactar as pessoas. Uma foto bem produzida, gente, uma foto bem editada, uma foto bem tirada, tem a capacidade de atrair mais as pessoas do que uma foto comum. Gente, ninguém gosta de ser comum. Você gosta de ser um fotógrafo comum? Não. Assim, o seu cliente também, ele não gosta de ter fotos comuns. Ele quer fugir também do padrão. Então, se você tem uma foto bem produzida, uma foto bem editada, você sabe tirar a foto da maneira correta, isso vai chamar a atenção do seu cliente. Então, você vai ter valorização. Quando você tem fotos atraentes, você é valorizado, porque você não vai ser o mesmo do mesmo. E a valorização entra diretamente com relação ao dinheiro, né? Você vai conseguir cobrar mais caro, porque você não é o mesmo fotógrafo que faz a mesma coisa. Você se diferenciou. Vou dar um exemplo para vocês sobre mim. Quando eu iniciei, né, passei um tempo tentando reproduzir o mercado, tentando ir pelo caminho mais fácil e tudo mais, eu vendia ensaio. Não vou te dizer que eu não vendia, eu vendia, porque o padrão, o normal, também vende. Então, eu vendia. Mas quando eu comecei a entender que a minha identidade na fotografia iria valer mais a pena, eu comecei a entender, a olhar, na verdade, para mim. Então, o que eu fazia de diferente que os meus concorrentes não faziam na época? Então, todo mundo seguia um padrão. O que eu fazia de diferente? E eu comecei a observar que eu era uma pessoa muito comunicativa com os meus clientes, que eu conseguia deixar os meus clientes muito à vontade, que todo mundo que fazia foto comigo falava para outras pessoas sobre o meu trabalho e quem vinha para minha cidade me contratava.
Eu comecei a observar que a minha direção era mais espontânea. Comecei a observar que as pessoas gostavam da minha companhia e não somente das fotos que eu fazia. Então, eu pontuei o que eu fazia de diferente. E é difícil a gente pontuar, né? Eu sei, mas quando você olha pra você, você começa a entender o que você tem de diferente. Então, uma dica para você começar a ter foto mais atraente é observar o que você faz de diferente. O que você pode... o que você faz hoje que o seu cliente não faz? Ai, Brenda, eu não sei o que eu faço que o meu cliente não faz. No fundo, você sabe se você olhar para você e parar de olhar para o outro. Então, pare um minutinho agora desse vídeo e anote o que você faz de diferente. Então, a chave que virou a minha fotografia, que fez as pessoas valorizarem o meu trabalho, que eu saí do valor barato para ir cobrar um valor mais caro, foi eu entender quais eram os meus principais potenciais, o que eu fazia de diferente. E aí sim eu comecei a explorar essas coisas que eu fazia para mostrar para os turistas o porquê ele precisava fazer um ensaio comigo e não com outro fotógrafo. Então, a minha comunicação, a minha direção, tudo que eu fazia de diferente, eu comecei a mostrar nas redes sociais, a explorar os meus pontos principais, os meus pontos fortes. E comecei a atrair os clientes certos que pagavam pelo meu trabalho, que valorizavam o meu trabalho. Então, em vez de você, fotógrafo, só olhar o lado negativo, comece a olhar o lado positivo. Em vez de você falar, poxa, as minhas fotos não são boas, as minhas fotos não são atraentes, eu nunca vou crescer, eu nunca vou ser um fotógrafo renomado, reconhecido, as pessoas nunca vão pagar caro pelo meu ensaio. Em vez de você focar nisso, foque nos seus pontos fortes. Trabalhe o seu ponto forte. Você não precisa ser o fotógrafo mais top. Eu te digo isso porque na época que eu descobri os meus pontos fortes, eu não tinha a melhor foto. A minha foto não era a melhor da cidade. Tinha fotógrafos que faziam, foto muito melhor do que eu. Só que eu comecei a explorar os meus pontos positivos, porque eu via que se eu explorasse isso, as pessoas iam gostar do meu trabalho. Era muito melhor. Olha só, gente, as pessoas me contratavam muito mais pela experiência que eu proporcionava do que pelas minhas fotos. Porque eu sabia que se eu desse o melhor de mim durante o ensaio e aquela experiência fosse agradável, ele não ia se importar se aquela foto que eu tinha feito tinha um errinho de exposição, por exemplo. Então, eu já entreguei resultado mediano, mas com a experiência incrível, e isso foi fazendo eu me destacar no meio da concorrência aqui, né, da minha cidade. Então, pode ser que você tenha pontos fortes, incríveis, mas de tanto você focar no lado negativo do que você não é bom, você anula as coisas que você faz de melhor, tá? Então, a valorização, quando você muda, né? Você começa a mudar as suas fotos para serem mais atraentes, a valorização ela vai entrar aí como um ponto principal. Fora que para o cliente também tem um aumento de qualidade. Quem é que não quer, né, gente? Qual o cliente que não quer uma qualidade boa? Então, quando você começa a ter fotos mais atraentes, consecutivamente, o seu cliente vai ter fotos melhores, né, com qualidade. Brenda, se eu não quiser melhorar as minhas fotos, o que vai acontecer? Se você tá ouvindo esse conteúdo aqui e tá pensando, eu não vou melhorar, não preciso melhorar em nada, tá bom do jeito que tá, eu tô fazendo o que eu posso fazer. Se você tá tendo acesso a esse conteúdo e tá vendo que você precisa melhorar e não quer melhorar, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar sendo o fotógrafo que faz o mesmo do mesmo. Você pode vender? Sim, você pode vender, mas você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir ter uma agenda cheia, você não vai conseguir ter um aumento aí nos seus pacotes, as pessoas não vão te valorizar. Quando o fotógrafo ele faz o mesmo do mesmo e ele não quer evoluir, se ele mesmo não se valoriza, né, em querer evoluir, quiçá o cliente vai querer te valorizar. Eu escuto muitas pessoas falando, Brenda, eu queria cobrar mais caro, mas ninguém quer pagar. Eu aumento meu valor, mas ninguém quer pagar. Por que as pessoas não querem pagar o teu ensaio fotográfico hoje? Se você cobrar mais caro, por quê? Às vezes, não se diz respeito sobre o seu cliente, se diz respeito sobre você, é sobre você.
Às vezes o problema está dentro do fotógrafo e não do cliente. Aumentei o meu valor e não saiu meus ensaios. Tem muito fotógrafo cobrando mais barato, prostituindo o mercado. Nem tudo se diz respeito ao cliente, ao mercado. Às vezes o problema está dentro de você. Só que o fotógrafo, às vezes, ele é um serzinho difícil de lidar. Ele não consegue enxergar que ele é o errado. Eu vejo muitos fotógrafos com resultados medianos, tá? Que não são ruins, que cobram uma faixa etária média de valor. E aí, quando entra um fotógrafo iniciante, que ele quer trabalhar, que ele precisa de dinheiro e cobra mais caro, e o cliente vai atrás dele, fica reclamando. Mas o problema não está em quem está iniciando, quem está cobrando barato. O problema está no fotógrafo mediano, que ele não quer sair do lugar, que ele não estuda, que ele não vai atrás para se diferenciar. Ele se tornou o mesmo do mesmo. Ele não quer mudar. E aí, meu querido, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar vendendo seus ensaios baratos. Você vai continuar sendo desvalorizado no mercado. Você vai continuar naquela procrastinação, naquela dependência de chorar para o cliente querer fechar com você, de você ficar dando desconto o tempo todo. Então, se você não quer melhorar as suas fotos, não quer ter fotos mais atraentes, você vai continuar sendo o mesmo do mesmo. E aí, você não vai se tornar referência. Aí, aquele fotógrafo que iniciou, que estava cobrando R$100, ele vai passar de você. E isso aconteceu comigo na minha cidade. Quando eu iniciei, já tinham fotógrafos bons na cidade. E eu fui indo e me tornei referência na cidade. E aquele fotógrafo mais antigo, teve fotógrafo até que voltou para sua cidade, que não estava mais conseguindo vender. Mas por quê? O erro foi porque eu iniciei? Não, foi porque ele não procurou mudança. Então não se acomode. Se eu posso falar uma coisa para você hoje, não se acomode. Vá atrás, faça o que tiver que ser preciso para você se tornar um fotógrafo melhor, para você ter fotos mais atraentes, para você ser reconhecido dentro da sua cidade. Então, não olhe só para você, na verdade, não olhe só para o outro, não ache que só o outro tá te impedindo de cobrar mais caro, por exemplo, de ser valorizado. O problema às vezes está dentro de você. Outra coisa que eu vejo muito, um exemplo, são fotógrafos que querem que o cliente valorize ele, que ele cobra, quer que ele pague o valor que ele está cobrando, mas não faz nada para se diferenciar. Ou um exemplo, ele quer fazer fotos dele mesmo, ele não tem coragem de contratar um ensaio fotográfico. É um fotógrafo medíocre, desculpa as palavras, mas é um fotógrafo que não tem perspectiva nenhuma de crescimento, de valorização, de nada. Então, não queira ser esse fotógrafo. Entendeu, gente? Não queira ser esse fotógrafo. Vamos lá. Vamos para os 5 passos, tá? Para você começar a ter fotos mais atraentes. Então, anote aí, pegue papel e caneta, anote, porque se você não anota, você acha que você absorve, mas no fundo você nem absorve, tá? Entra no ouvido, sai no outro. E eu quero aqui que você absorva, que você coloque em prática, tenha fotos mais atraentes e consiga ser valorizado no mercado. 5 passos, tá? Para você ter fotos mais atraentes. O primeiro passo, compreendendo os efeitos da composição fotográfica. A composição fotográfica é como você vai organizar os elementos da sua fotografia. Um exemplo, você está fotografando na praia, você tem a praia, você tem o seu cliente, você tem um barco. A composição se diz respeito aos elementos. Como você vai posicionar cada elemento, né, para poder você tirar uma foto que você vai colocar o seu objeto em destaque ou não. Então, por exemplo, eu quero colocar o meu cliente em destaque dentro desses elementos. Isso é composição fotográfica, de uma maneira mais fácil para você entender. É como você quer deixar o seu cliente, por exemplo, mais exposto, né, mais atraente ou não. Ou se você quer colocar outro objeto para ser mais atraente. Então, a composição fotográfica ela tem um poder de fazer você ter uma foto mais atraente, mais diferenciada. Então, use a composição fotográfica de uma maneira eficaz. Estude sobre composição fotográfica. Assim você vai conseguir ter fotos diferentes do que você faz. Ter fotos atraentes, né? Não fotos só comum. Utilize os elementos da composição ao seu favor. E isso vai te ajudar muito aí
a ter fotos mais atraentes. Segunda coisa, técnicas de composição. Também, ou segunda coisa não. Técnicas de composição fotográfica também inclui as regras do texto, a simetria, proporção, se é linha horizontal ou vertical. Então, quanto mais você explora essas técnicas, né, mais você vai conseguir ter fotos mais atraentes aí quando você for fazer um ensaio fotográfico. Então, use isso ao seu favor. Agora vai para o segundo ponto, tá? Utilize a luz ao seu favor. Gente, a luz é uma das principais coisas dentro da fotografia. Quando você entende de luz, muita coisa vai mudar. As suas fotos vão mudar. Um exemplo, eu tinha um problema de achar que minhas fotos não estavam boas, porque o horário que eu trabalhava, a luz que eu trabalhava era uma luz muito dura. E aí eu queria foto suave e tava tendo um resultado com sombras, com marcas, coisas que eu não gosto muito na minha fotografia. E aí eu achava que eu não era um bom fotógrafo porque eu não conseguia ter esse resultado. Mas a verdade é porque eu não dominava a luz, eu não sabia o que a luz iria interferir nas minhas fotos, no meu resultado. Então, quando você entende e usa a luz ao seu favor, você vai ter fotos mais atraentes. Então, eu botei aqui, ó, os tipos de luz, só para você já ter uma ideia, depois você vai precisar estudar, né? A luz, ela vai te dar um resultado variado quando você entende como ela vai fazer um efeito dentro das suas fotos, né? Então, tem a luz direta, que dá sombras, né? Nas fotos, sombras mais fortes. A luz direta dentro da fotografia de turismo é a luz que vem direta do sol. Então, aquela luz forte, por exemplo, de 10 horas, 10 e meia, 11 horas, dependendo do local onde você vai estar fotografando. A luz difusa, que é a luz suave, era essa luz que eu queria para minha fotografia. Era esse efeito de suavidade nas minhas fotos que eu não sabia que se diz respeito diretamente à luz que eu estava usando. Então, a luz suave, por exemplo, no externo, é a luz do dia nublado, onde as nuvens não vão deixar os raios solares ir direto no seu cliente, que vai te dar um efeito mais de suavidade. Então, eu queria esse resultado e eu não sabia que a luz, ela afetava diretamente no meu resultado, porque eu fazia fotos basicamente 10 horas, 9 e meia, a luz já estava mais dura aqui na minha cidade. Luz de fundo, que vai te dar um efeito de desfoque não, de destaque no seu cliente, tá? A luz de fundo, ela tem essa proporção aí de dar um destaque no seu cliente. A luz de contorno, que cria sombras e texturas. Então, quando você estuda tudo isso, você vai conseguir entender o que você quer de resultado. Na fotografia de turistas, a luz que a gente mais usa é a suave e a luz direta, porque a gente trabalha muito, né, ao ar livre. Terceira coisa que vai fazer você ter fotos melhores: experimentar diferentes ângulos. Gente, usar o ângulo ao seu favor. Quando você usa o ângulo ao seu favor, você vai ter fotos diferenciadas. Então, o ângulo plongé, que é o ângulo de cima para baixo, o ângulo contra plongé, que é o de baixo para cima. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes nisso, porque eu quero só te dar uma visão geral, mas eu quero que você depois vá estudar, tá? Quando você usa esses ângulos ao seu favor, ou o ângulo normal, né, que é de acordo aqui com o que você está olhando, você vai estar tendo vários resultados diferentes. Então, abuse dos ângulos, da proporção. Assim também como os enquadramentos, plano geral, plano aberto, plano fechado. Aí deve estar pensando agora, Brenda, tu tá falando um monte de coisa grega aí pra mim. Não se preocupe, tá? Eu vou trazer mais assuntos sobre isso de formas mais técnicas. Aqui eu quero te dar uma visão geral para você depois sair desse vídeo e já ir estudar. Que não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Eu sei que no início tudo parecia um bicho de 7 cabeças, tudo é mais difícil, né? Mas não é. Quando você para estudar de forma mais prática, mais tranquila, as coisas fluem mais rápido, você entende mais fácil. Tanto que quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver muitas coisas técnicas, né? Então, eu começava a ficar muito confusa. Mas quando eu comecei a entender de forma mais fácil, trazer o técnico para ter uma didática mais fácil, começou a entrar na minha cabeça de forma mais simples. Tanto que hoje eu ensino para os meus alunos sem muito termo técnico, porque às vezes a técnica, né, só o termo técnico, como por exemplo, ângulo plongé, contra plongé, vai só atrapalhar a nossa cabeça. Em vez de a gente falar
de foto de cima para baixo ou de baixo para cima, que é muito mais fácil, a gente fala contra-plongé, plongé, e isso dificulta mais o entendimento do iniciante, né? Mas não se desespere, tá? Porque é fácil, não é tão difícil assim quanto parece. Então, use os ângulos, tá? Os planos também de enquadramento ao seu favor, que vai fazer você ter fotos diferentes, né? Fotos diversificadas. Outra coisa, quarto passo, anote aí. Use os recursos da edição ao seu favor também. Quando você usa uma edição diferenciada, você também está tendo uma foto mais atraente. Ah, Breno, eu estou iniciando, eu não sei como que faz isso. Vai com calma. Porque às vezes quando o iniciante ele vai para a parte da edição, ele senta o dedo nas coisas e em vez de deixar as coisas mais bonitas, ele vai bagunçar mais ainda a foto. Então, se você está iniciando e não sabe editar muito bem, vá pro básico. O básico funciona. O básico, ele se torna mais atraente também. Então, você não precisa mudar as cores, você não precisa mudar o céu, você não precisa fazer um Photoshop top para ter uma foto atraente. Quando você tira uma foto bem bonita, com a exposição correta, usa os ajustes básicos da edição, você já está deixando essa foto muito mais atraente. Então, utilize a edição ao seu favor. E a quinta coisa, não menos importante, é o figurino do cliente. Olha, isso aqui, principalmente na fotografia de turistas, tá? É uma coisa muito importante. O figurino do cliente, ele precisa harmonizar com os pontos que você vai fotografar. Agora eu vou falar diretamente dos pontos turísticos. Os pontos turísticos geralmente são coisas mais coloridas. Se for na praia, é um azul, é um verde. Quando você coloca o seu cliente com cores vibrantes, por exemplo, o que vai chamar mais atenção? Vai chamar mais atenção a roupa do que o próprio cliente. Então, quando você começar a estudar sobre figurino, instruir o seu cliente a usar tal paleta de cor que combine com o lugar que você vai fotografar, as suas fotos vão se tornar mais atraentes. É nítido, gente, quando você vai em um Instagram de um fotógrafo e vê uma coisa harmoniosa com o ambiente e outra coisa que não combina, não se torna atraente, se torna até polui as fotos. Então, use o figurino do seu cliente ao seu favor. Dê as instruções para ele. Se você está num lugar muito colorido, fale das cores neutras, vê o que combina com o quê. E, Brenda, o que eu posso estudar para aprender sobre isso? Você precisa estudar sobre círculo cromático. Anote aí para depois você entender as cores que combinam com os lugares, o que combina com o que não combina, que vai te ajudar muito. Então, é isso, gente. Vamos recapitular os 5 passos? Os 5 passos para você ter fotos mais atraentes. Primeira coisa... Cadê, gente? Primeira coisa. Utilizar... Eu comecei errado aqui, gente. Utilizar as luzes ao seu favor, a iluminação ao seu favor. Segunda técnica, experimentar diferentes ângulos para ter vários resultados. Experimentar também os enquadramentos. Utilizar o recurso de edição ao seu favor. Quinto passo, o figurino do cliente. Saber combinar o figurino do cliente. Então, é isso, meus amores. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a sair com a cabeça borbulhando aí de coisas novas para você estudar, para você começar a aplicar. E eu te espero, tá bom? No nosso próximo encontro aí, que é a Hora do Fotógrafo, onde a gente fala bastante coisa sobre fotografia. E se você gostou desse conteúdo, você ficou até o final, comenta aqui para eu saber. Se você tá no YouTube, deixa o seu like também, que vai ser muito importante. E é isso, a gente se encontra também na próxima semana. Um beijo e até o próximo conteúdo.